Seu Jaci é uma daquelas pessoas que, com o tempo, acumulou um vasto conhecimento sobre plantas medicinais. Para cada problema de saúde, ele tem um segredo natural guardado. Chá de rosa branca também é calmante para o coração. O frio mal começou e já tem gente espirrando, tossindo e com a voz rouca pelas ruas, pontos de ônibus e filas dos postos de saúde. As baixas temperaturas trazem consigo velhas conhecidas, as doenças respiratórias. No inverno, as principais infecções respiratórias são as rinites, que é a inflamação da mucosa do nariz, as faringites, que é a inflamação da mucosa da faringe, da garganta, e as otites, que são as infecções de ouvido. As causas são diversas. A mais comum delas são causas virais, porque no inverno a gente fica mais em locais mais fechados, mais aglomerados, sem circulação, as pessoas gripam mais. Além de aquecer o corpo, os chás representam memórias afetivas e tradições passadas de geração em geração. E mesmo com o avanço da medicina, muitas pessoas ainda encontram um alívio no saber popular e no que vem direto da terra. Tenho bastante costume de usar as ervas medicinais, assim, não só para o frio, né? Porque no frio a gente precisa mais por conta da mudança de temperatura, e aí auxilia para não ficar só com xarope, remédio de laboratório, a gente usa as plantas. Olha, eu na época da pandemia, eu usei direto, foi chá de casca de cebola, casca de alho e erva doce. Foi o tratamento que eu achei conveniente para mim e para o meu esposo. Dependendo da situação que eu estou passando, eu prefiro usar os chás. Hortelã, gengibre, mel com limão, louro, a lista é longa, assim como as gerações pelas quais as receitas de chás e infusões fitoterápicas têm circulado entre nós. Ainda assim, a professora do Instituto de Ciências Biológicas, Jaci Gameiro, adverte o consumo desses alimentos e enfatiza a importância de acompanhar os tratamentos naturais com produtos fármacos. As pesquisas apontam para alguns benefícios, mas não conclusivos, de formulações que não são chás, onde aquilo está muito diluído, e também, quando você pensa nessas formulações, tudo vai depender da época que aquilo foi colhido, como que aquilo foi colhido. É bom você tomar um chá? Lógico que é um autocuidado, é um tempo de descanso. A única coisa que não é preconizada é que você abandone os tratamentos convencionais e fique só nesses tratamentos, porque eles podem não funcionar, agravar o seu quadro, dependendo, né, desses chás de origem desconhecidas ou fitoterápicos de origem desconhecidas, e dependendo da forma que você toma, do tempo que você toma, nem tudo que é natural é bom porque é natural. Então, já sabe, como bem aconselha o Sr. Jaci, tradição e cuidado caminham juntos quando o assunto é saúde. Temos que ter a certeza, tomando o remédio receitados pelos médicos, mas as plantas medicinais ajudam muito no tratamento da saúde, sabendo tomar com regra. O centro do Rio de Janeiro, com ruas e prédios históricos, guarda cenários que atraem visitantes no mundo inteiro. Em meio à beleza e ao movimento diário dos trabalhadores, um drama desafia o olhar apressado de quem passa por aqui. Um estudo da UFRJ, divulgado no último ano, aponta que quase 500 mil pessoas vivem com fome na cidade. A região central possui um dos piores índices, com 37,9% dos domicílios em insegurança alimentar, dados que não incluem os que vivem em situação de rua. O centro do Rio, ele encontra-se na área de planejamento 1 no município do Rio de Janeiro, juntamente com outras regiões, como a região portuária, Santa Teresa, São Cristóvão, Paquetá. E nessa área de planejamento 1, o inquérito encontrou uma prevalência de 8,3%, ou seja, cerca de 280 mil famílias cariocas vivenciando essa situação de insegurança alimentar grave. Na prática, isso significa que ao menos um morador ficou sem comer ao longo do dia no período de 3 meses anteriores à pesquisa. E isso representa a violação do direito humano à alimentação, que é um direito básico e essencial para a vida. Então, quando até esse direito ele é violado, isso é indicativo de que outros direitos também
foram ou estão sendo violados. À frente da Comissão de Assistência Social da Câmara Municipal, o vereador Felipe Pires destaca os desafios para enfrentar a fome na cidade. Nós tivemos um agravamento dessa população, de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Principalmente após o período da Covid-19, aumentou muito, né? As pessoas hoje que se encontram em situação de rua ou se encontram em vulnerabilidade. Os acadêmicos, né, quem pensa assistência social, segundo essa linha de raciocínio, isso perpetua com que aquela situação permaneça. Da mesma forma que se você tem acesso à água, algum ponto de água, se você tem acesso a algum abrigamento, né, de caráter experimental ou artesanal, como barracas, qualquer coisa do tipo, isso faz com que aquela pessoa não se sinta à vontade para poder estar abrigada, porque ela tenha os meios necessários. Uma das ações que atendem a cidade do Rio e outras pelo país é a Ação da Cidadania. São 1.000 quentinhas distribuídas por dia na região metropolitana entre almoço e janta. Um número que pode parecer pequeno, mas que faz diferença na vida de quem recebe. Fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania forma uma rede nacional de mobilização. O movimento envolve lideranças comunitárias e todos os setores sociais. Até hoje, é considerado um dos maiores e mais reconhecidos movimentos sociais do país, mantendo viva a missão de levar alimento e esperança a quem precisa. Então essa cozinha ela faz parte do nosso hub de segurança alimentar, né, que reúne 4 equipamentos: a cozinha, a escola de gastronomia, a horta e o banco de alimentos. Então aqui no Rio a gente está em fase final de implementação da escola de gastronomia, vamos ofertar cursos aí para a comunidade, né, e o nosso objetivo é ter 10 hubs desse espalhados pelo Brasil. Já estamos criando um em São Luís, no Maranhão, outro em Belém, no Pará, que vai funcionar durante a COP30, e um em Porto Alegre, né? Então aqui a gente atende principalmente pessoas da região metropolitana, que é onde a gente consegue fazer com que esse alimento chegue de forma rápida, sem correr o risco de estragar no caminho, né? As refeições são preparadas pela Ação da Cidadania e a entrega é feita por lideranças comunitárias, que buscam os alimentos e distribuem nas áreas em que atuam. O trabalho chega a diferentes públicos, desde creches até pessoas em situação de rua, auxiliando em diferentes situações de vulnerabilidade. E quem está na ponta dessa rede de solidariedade enfrenta desafios constantes. Muitas vezes eles não almoçaram, não tiveram nenhuma refeição no dia. E aí a gente chega que nem agora, a gente chegou com 100 quentinhas, mas tínhamos 110, 115 pessoas para receber. E aí é complicado, né? Porque a gente tem que lidar às vezes com a frustração dessas pessoas. Então um dos maiores desafios também é esse, você junta não só a parte de ter pessoal para te ajudar a fazer as coisas, já que eu fico na parte operacional, fico na parte estratégica, e juntar tudo e conseguir ter tempo suficiente para poder fazer todo esse trabalho, que não é pouco. É um trabalho exaustivo. Sem acesso regular à alimentação e a serviços básicos, muitos dependem da solidariedade para sobreviver. O estudo feito pela FRJ aponta que apenas 6,9% da população conseguiu acessar restaurantes populares, 2,1% chegaram às cozinhas comunitárias e cerca de 10% receberam alguma ajuda de ONGs ou igrejas. A cobertura assistencial segue longe de atender a demanda, que a princípio pertence ao Estado. Eu sou tradutor, sou poliglota, eu falo 5 idiomas. Eu era guia de turismo, daí veio a pandemia, daí eu fui agredido na rua porque não tinha mais turistas para trabalhar. Eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, aí fui parar na rua. Aí da rua, aí depois para você sair, eu não saí até hoje, entendeu? Infelizmente. E daí continua esse ciclo vicioso, entendeu? E daí da gente depender dos outros. A ineficácia do poder público, entendeu? Que eles não têm nenhum projeto eficaz para ajudar os moradores de rua, entendeu? De empregabilidade, nem nada. Eles deveriam pegar e pensar no morador de rua como uma pessoa, como um cidadão que vota também neles, mas eles não pensam nisso. O centro do Rio é uma das regiões com maior índice de fome grave do estado. 1 em cada 10 famílias da região não conseguem sequer uma alimentação por dia. E esses números tão preocupantes desafiam diariamente a Comissão de Assistência Social do Rio de Janeiro. Primeiro desafio,
fazer com que a gente tenha um número suficiente de vagas. Segundo, fazer espaços menores que você possa acompanhar. Terceiro, fazer espaços em que as pessoas estejam próximos de onde elas se encontram nas ruas. Você tem pertencimento, você deve ter um lugar que você considera no mundo, que você gosta, onde você foi criada, a casa da sua avó, algum lugar. Com quem hoje está nas ruas também não é diferente. No Rio de Janeiro, nós não temos nada hoje que seja um avanço para a questão do combate à fome. A gente tem as cozinhas comunitárias, que elas surgem basicamente no período da pandemia, mas elas não conseguem dar vazão a esse drama também do que é o combate à fome. Em resposta, a Secretaria Municipal de Assistência Social detalhou as ações coordenadas pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Na região do centro, a Secretaria explicou que oferece refeições balanceadas em abrigos e unidades de reinserção social, além de desenvolver atividades educativas para promover alimentação saudável. Enquanto o poder público não oferece respostas, a fome avança no centro do Rio. Como admite o presidente da Comissão de Assistência Social da Câmara, as políticas públicas que temos em vigor ainda são insuficientes. É preciso voltar os olhos para a insegurança alimentar do Rio de Janeiro e cobrar a devida atenção do Estado. Sem isso, a desnutrição e a fome seguirão fazendo parte da vida de muitos cariocas. As pessoas não estão passando fome porque não tem comida no mundo, né? Tem comida para todo mundo, né? O problema é que a gente se organizou socialmente, economicamente, de um jeito que aparta uma boa parte dessas pessoas do acesso à alimentação. Então, o objetivo da Ação da Cidadania é, um dia, parar de distribuir cesta básica, né? Porque a gente está construindo um mundo no qual as famílias possam ter acesso a alimentos sem precisar de doação. Esse é o nosso grande objetivo e a gente entende que o caminho para resolver isso é via política pública. Essa que é a nossa pressão. A Ação da Cidadania não é movida pelo amor, não é movida pela caridade. Nós somos movidos pela indignação, né, e pela utopia de acreditar que um Brasil sem fome é possível. O que são anabolizantes? Anabolizantes são substâncias sintéticas ou naturais, derivadas da testosterona, que têm a capacidade de estimular o crescimento celular, gerando o crescimento, o aumento, né, de tecidos ósseo e muscular, principalmente. Para que servem os anabolizantes? Os anabolizantes, eles têm sua indicação determinada pela Anvisa e outros órgãos reguladores no mundo, de que a única utilização deles é para o hipogonadismo masculino, que é a falta de produção hormonal correta pelos órgãos masculinos e alguns tipos de câncer de mama. Essa seria a única indicação desses medicamentos. Os anabolizantes podem ser prejudiciais à saúde? Os hormônios anabolizantes, eles são substâncias que podem ser bem prejudiciais à saúde quando utilizados em doses maiores do que indicado. Eles podem gerar acne, hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, alteração da coagulação sanguínea, podem gerar alterações hormonais, como por exemplo a produção de GH, quando se utiliza em idades muito jovens, o jovem ele pode ter uma redução do crescimento, ele pode também alterar nos homens especificamente, gerar impotência, a diminuição da quantidade de esperma produzido, gerar a ginecomastia, que é o crescimento das mamas. Nas mulheres, a gente pode ter o engrossamento da voz, a virilização da mulher, com a alteração, né, da forma do queixo e também o crescimento de pelos, tanto no rosto quanto no corpo. Isso também pode gerar a suspensão da menstruação ou a alteração, né, do ciclo ovariano. Pode também diminuir a fertilidade em ambos os sexos. E tem mais, esses fármacos eles também podem gerar tumores no fígado, que podem levar à morte dos indivíduos, alterações de humor, paranoia, agressividade, que pode gerar problemas sociais do comportamento, interação dessas pessoas com a sociedade no geral, podendo dificultar a vida desses indivíduos. Existem leis brasileiras sobre o uso de anabolizantes? No Brasil, as primeiras leis descritas sobre isso, elas são do ano de 2000. Primeiramente, existe uma descrição da Anvisa sobre quais substâncias são anabolizantes. E, além disso, a gente tem uma lei assinada pelo presidente da época, Fernando Henrique,
que descreve que tipo de receituário deve ser utilizado, né, para a prescrição dessas drogas, que até então elas não existiam. Em 2023, foi feita uma resolução conjunta entre o CRM, Conselho Regional de Medicina, e o CRF, o Conselho Regional de Farmácia, onde foi decidido que a venda e prescrição das medicações anabolizantes para o tratamento estético e desenvolvimento de massa muscular, emagrecimento, melhora da performance esportiva seria vedado, e os médicos podem apenas prescrever essas substâncias para a descrição que existe em bula, que é, né, principalmente a reposição hormonal. A venda e a prescrição dessas substâncias de forma errônea, ela pode levar a uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Essa ação é considerada um crime hediondo pela lei brasileira. Existem formas naturais para substituir os anabolizantes? Uma alimentação regrada com muitos carboidratos, uma quantidade correta de proteínas, sais minerais, aminoácidos, isso e o exercício combinado vão fazer com que a gente produza e aumente a massa muscular do nosso corpo, sempre respeitando as características individuais de cada um. Bom, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Venha participar do Giro Universidades. É super fácil. Basta acessar futura.frm.org.br/envie seu projeto e mandar o conteúdo jornalístico da sua turma para a gente avaliar. Combinado? Até o próximo Giro!